De 4. A voz dele rouca ecoou no estúdio vazio, reverberando no meu corpo como um choque. Meus músculos se contraíram, a pele arrepiou. De 4. Eu, ali, com meu shortinho de licra e top colado, suando depois de uma série pesada de agachamentos. Senti o calor subir pelo pescoço, tingindo minhas bochechas. O personal Fernando, com seus 42 anos, músculos definidos sob a camiseta preta e um olhar que naquele momento parecia me atravessar. De 4. A ordem pairou no ar, carregada de uma tensão que eu, com meus 19 anos, jamais havia experimentado. Engoli em seco, o coração batendo forte contra as costelas. Minha mente gritava para eu sair correndo, dar uma desculpa qualquer e sumir dali. Mas lá no fundo, uma pontada de curiosidade, um desejo proibido, me impedia de me mover. O que ele queria dizer com aquilo? Será que eu tinha entendido direito? Aquele de 4 não parecia ter nada a ver com os exercícios que eu vinha fazendo. E por mais assustador que fosse, uma parte de mim, bem pequena, mas insistente, queria descobrir. O silêncio se estendeu, pesado e denso como o suor que escorria pelas minhas costas. Fernando se aproximou, devagar, os olhos fixos nos meus. Cada passo dele parecia ecoar na minha alma, amplificando a minha ansiedade. A luz fraca do estúdio, que antes me trazia conforto, agora criava sombras ameaçadoras, distorcendo os contornos dos equipamentos de musculação. Será que ele ia me tocar? O que ele ia fazer? Minhas mãos, úmidas, se fecharam em punhos. Eu queria perguntar, queria entender, mas as palavras pareciam presas na minha garganta. Só conseguia respirar, cada vez mais rápido, o ar entrando e saindo dos meus pulmões em golfadas curtas e superficiais. Vocês conseguem imaginar essa situação? Estar sozinha, à noite, em um estúdio de ginástica com um homem mais velho, forte, te olhando com aquela intensidade? Dá um like se você está sentindo a tensão junto comigo, porque a história só está começando. E acreditem, fica muito mais intenso. Inscrevam-se no canal para não perderem os próximos capítulos, porque eu vou contar tudo, sem esconder nenhum detalhe. O estúdio, antes um lugar de superação e energia, agora parecia um palco para um drama prestes a acontecer. As paredes espelhadas refletiam minha imagem assustada, multiplicavam a figura imponente de Fernando, criando uma atmosfera surreal, quase onírica. Eu, que sempre fui tão focada nos meus treinos, na minha rotina, me vi ali, paralisada, diante de uma situação completamente nova, desconhecida. Lembrava das palavras da minha avó. Menina, a vida é feita de escolhas, e algumas delas podem mudar tudo. Será que aquela era uma dessas escolhas? Eu tinha ido até ali para fortalecer meu corpo, para me sentir mais segura, mais poderosa. Mas naquele momento, me sentia pequena, vulnerável, como um animalzinho acuado diante de um predador. E, no entanto, havia algo naquela vulnerabilidade, algo naquela tensão palpável no ar, que me excitava, que me atraía como uma mariposa para a chama. Relaxe, Fernando disse, finalmente quebrando o silêncio. A voz mais suave agora, quase um sussurro. Eu só quero te mostrar um novo exercício, algo que vai te ajudar a alcançar seus objetivos mais rápido. Seus objetivos. Aquelas palavras me fizeram pensar em tudo o que eu queria, em toda a minha ambição. Ser reconhecida, ser admirada, ser a melhor. E se ele realmente tivesse a chave para me ajudar a chegar lá? Afinal, ele era o melhor personal da cidade, conhecido por seus métodos inovadores e resultados impressionantes. Confie em mim, ele acrescentou, estendendo a mão na minha direção. De 4. A ordem dele ecoa na minha mente, me deixando paralisada e excitada ao mesmo tempo. Minhas pernas bambas como se tivessem vida própria. Um arrepio percorre minha espinha e sinto um calor estranho se espalhar pelo meu corpo, apesar do ar-condicionado ligado no máximo. Meus mamilos endurecem sob o top e uma umidade começa a se formar entre as minhas pernas. Não pode ser. Eu não posso estar reagindo assim a uma ordem tão bruta. Tento disfarçar, mexer no cabelo, ajustar o shortinho de lycra que de repente parece colado na minha pele. Mas meus movimentos são desajeitados, robóticos. Minha mente é um turbilhão de pensamentos confusos. Será que ele percebeu minha reação? Será que ele está fazendo isso de propósito? E a pior pergunta de todas. Por que, apesar do medo, uma parte de mim, pequena e perversa, quer obedecer? O suor na minha testa espelha o calor que se espalha pelo meu corpo, cada músculo tenso em antecipação. Será que eu consigo? Será que eu quero? Meus dedos tamborilam na coxa, impacientes.
A respiração dele, próxima ao meu ouvido, acelera meu pulso. Sinto o cheiro de suor e perfume masculino, uma combinação estranhamente excitante. Fecho os olhos por um instante, tentando controlar o tremor que percorre meu corpo. A voz dele, rouca, sussurra perto do meu ouvido, me dando instruções precisas. Cada palavra dele é como uma fagulha que incendeia meu desejo. A tensão no ar é palpável, quase elétrica. Vocês conseguem sentir isso? Conseguem imaginar a pressão, a expectativa? Deixem um like se vocês estão tão tensos quanto eu, porque a história está longe de acabar. Inscrevam-se no canal para não perderem o próximo capítulo, onde eu vou revelar todos os detalhes dessa noite inesquecível. E acreditem, vocês não vão querer perder. Vocês conseguem imaginar a cena? Ele, com aqueles olhos penetrantes, me olhando como se pudesse ler meus pensamentos mais íntimos. E eu, entregue àquela estranha mistura de medo e desejo, sentindo o calor subir pelo meu corpo, me deixando completamente vulnerável. O estúdio, com seus espelhos e equipamentos, de repente parecia menor, mais sufocante. Cada respiração, cada batida do meu coração, ecoava no silêncio daquela noite. Era como se o mundo lá fora tivesse desaparecido, e só existisse eu e ele, presos naquele jogo de poder e sedução. O perfume amadeirado do estúdio, misturado ao cheiro de tinta fresca e suor, cria uma atmosfera inebriante, quase sufocante. As pinceladas na tela pareciam ecoar as batidas do meu coração. Ele se aproxima, a mão firme me guiando, me posicionando. Sinto a textura áspera da tela contra a minha pele, o calor do corpo dele tão perto do meu. A cada toque, a cada pincelada, a tensão aumenta, a excitação cresce, me consumindo por dentro. Meus músculos tremem, não de esforço físico, mas de pura excitação. E então ele sussurra no meu ouvido, a voz rouca e profunda. Isso mesmo. Assim. Me lembro das palavras da minha avó. A vida é curta demais para negar seus desejos, menina. Mas será que esse desejo não é grande demais? Será que eu não estou cruzando uma linha que não deveria? A vergonha e a culpa lutam contra a onda de prazer que me invade. Fecho os olhos, tentando afastar os pensamentos, me concentrando apenas nas sensações. O toque dele, a respiração ofegante no meu ouvido, o cheiro de suor e perfume masculino, tudo isso me envolve, me consome, me transforma. E pela primeira vez na vida, me sinto verdadeiramente viva. As mãos dele guiando as minhas, o toque firme e experiente me mostrando o caminho. A cada movimento, a cada sussurro, a tensão aumenta, a respiração acelera. Sinto o calor do corpo dele tão perto do meu, a textura áspera do colchonete contra a minha pele. Isso assim, ele sussurra no meu ouvido, a voz rouca e profunda, me incentivando, me guiando. Meus músculos tremem, não de esforço, mas de uma excitação que nunca senti antes. E então, a pressão, a liberação, o êxtase, uma onda de prazer me invade, me consome, me transforma. E naquele momento, entre gemidos e sussurros, eu me perco completamente. 7. Me entrego ao ritmo, ao calor, à sensação de ser moldada por suas mãos. O mundo lá fora desaparece. Só existe o aqui e o agora, o toque e o desejo. A cada movimento, a cada sussurro, a tensão aumenta, a respiração acelera. Sinto o calor do corpo dele tão perto do meu, a textura áspera do colchonete contra a minha pele. Isso assim, ele sussurra no meu ouvido, a voz rouca e profunda, me incentivando, me guiando. Meus músculos tremem, não de esforço, mas de uma excitação que nunca senti antes. E então, a pressão, a liberação, o êxtase, uma onda de prazer me invade, me consome, me transforma. E naquele momento, entre gemidos e sussurros, eu me perco completamente. 8. A onda de prazer me atinge como uma tempestade, me deixando sem fôlego, os músculos contraídos em um espasmo delicioso. Uma nova versão de mim mesma nasce naquele instante, livre das inseguranças, dos medos, das dúvidas. Sinto o suor escorrendo pelas minhas costas, o coração batendo forte no peito, a respiração ofegante. O mundo lá fora deixa de existir. Só existe o aqui e agora, o calor do corpo dele junto ao meu, o cheiro de suor e perfume masculino, a sensação de estar completamente entregue, completamente viva. E naquele momento eu entendo. Entendo a força do desejo, a beleza da entrega, a magia de se perder para se encontrar. 9. Mãe, eu me senti viva, confessei, as palavras saindo num sussurro. Rouco. E pela primeira vez entendi o verdadeiro significado da palavra liberdade.
E vocês, já se sentiram assim? Contem nos comentários. A respiração dele, ofegante e próxima, mistura-se à minha. O suor que une nossos corpos parece criar uma corrente elétrica, transmitindo uma energia crua e primitiva. Meus dedos cravam em suas costas, buscando um ponto de apoio, enquanto ele me guia, me conduz, me leva ao limite do prazer. O mundo exterior se dissolve. As paredes do estúdio desaparecem, e só existe a sensação, a entrega, o êxtase. Uma onda de calor me invade, me consome, me transforma, e naquele momento eu entendo. Entendo o que é se perder para se encontrar, o que é se entregar para se libertar. Sinto o corpo dele relaxar sobre o meu, o calor ainda intenso, a respiração voltando ao normal. O silêncio que se segue é denso, carregado de significado. Abro os olhos lentamente, ainda ofegante, e o vejo me olhando, um sorriso suave nos lábios. Bill, ele sussurra, a voz rouca e próxima ao meu ouvido. Eu disse que você ia gostar. E eu, ainda imersa naquela sensação de plenitude, só consigo assentir, um sorriso tímido se formando nos meus lábios. Aquele momento, aquela experiência, mudou algo em mim. Me libertou de amarras que eu nem sabia que existiam, me mostrou um lado meu que eu desconhecia. E por mais assustador que tenha sido, eu não me arrependo. Não me arrependo de ter me entregado, de ter me permitido sentir, de ter me deixado levar pelo desejo. Me levanto devagar, as pernas ainda trêmulas, o corpo ainda vibrando com a intensidade do que acabamos de compartilhar. O espelho na parede reflete minha imagem, e eu quase não me reconheço. Meus olhos brilham com uma nova luz. Meus lábios estão inchados, minha pele corada. Pareço mais mulher, mais forte, mais segura. E de certa forma, eu sou. Aquele encontro, aquela experiência, me transformou. Me mostrou que a vida é feita de escolhas, e que às vezes as escolhas mais ousadas, mais perigosas, são as que nos levam aos lugares mais incríveis. Mãe, eu me senti viva, confessei. As palavras saindo num sussurro rouco, ainda sentindo o calor daquela experiência percorrendo meu corpo. Contei tudo a ela, sem esconder nenhum detalhe. A vergonha, o medo, a excitação, a entrega, tudo. E para minha surpresa, ela me ouviu sem julgamentos, com um olhar de compreensão e até mesmo de cumplicidade. A vida é curta demais para negar seus desejos, minha filha, ela disse, acariciando meus cabelos. O importante é se proteger e saber o que você quer. E naquele momento eu soube que tinha feito a escolha certa. Tinha escolhido me entregar ao desejo, me permitir sentir, me libertar. E essa liberdade, essa sensação de estar viva, era o tesouro mais precioso que eu poderia ter conquistado. E vocês? Já se sentiram assim? Já se permitiram viver uma experiência tão intensa, tão transformadora? Contem nos comentários. Quero saber a história de vocês. E não se esqueçam de se inscrever no canal para não perderem os próximos vídeos, porque eu tenho muito mais para compartilhar.